gente sabe que o Dia das Crianças é voltado para os pequenos, mas olha só, convenhamos, todo mundo aqui viveu essa época da vida pouco mais de uma década, então é muito justo que a gente resgate as memórias, que a gente brinque e deixe a criança interior dar as caras. Não à toa, hoje no Interessa Podcast, a gente celebra a infância nesse especial pra lá de especial, diretamente da Carreta Furacão, porque não teria outro lugar mais apropriado. Vamos fazer o Dia das Crianças do Interessa. Então, bora brincar! Oi, gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao Interessa Podcast, muito prazer. Eu sou a Renata Zaccaroni, você tá me ouvindo pelos principais tocadores de podcasts e vendo por meio de duas lives, nos canais O Tempo e O Tempo Livre no YouTube. Não custa lembrar que você pode se inscrever nesses dois canais, ativar as notificações, deixar o seu like, comentar aí no nosso chat e compartilhar esse conteúdo com a sua galera, fechou? Olha só, gente, criado em 1924 e celebrado junto ao feriado de Nossa Senhora Aparecida, o Dia das Crianças é mais do que uma data de presentes. É um lembrete afetivo de quem fomos e de quanto brincar ainda é um remédio. Pesquisas mostram que manter vivo o espírito lúdico ajuda a equilibrar as emoções, melhora a resiliência e reforça o senso de pertencimento. E fala a verdade, a gente não precisa de muito, basta rir, gente, jogar, dançar, se permitir. Uma bobeirinha é um jeito de cuidar da saúde mental. Hoje, a nossa intenção aqui é compartilhar histórias, lembranças e reflexões sobre o crescer sem perder a leveza, tá? Porque no fim das contas, todo adulto é uma criança que aprendeu a pagar boletos. E aí, gente, você consegue ainda brincar como você brincava antes? Quais lembranças mais fortes da sua infância aparecem quando você se permite parar e brincar? Será que ao crescer a gente perde algo muito importante que só as crianças sabem viver? O quanto a sua criança interior influencia as suas escolhas de hoje e como equilibrar as responsabilidades adultas sem sufocar o lado lúdico. É possível a gente redescobrir a curiosidade e o sonho sem limites? Bom, hoje, gente, claro que eu não vim sozinha e as especialistas para falar sobre a nossa infância somos nós mesmas, né? Hoje, no Interessa Podcast, bancada completa, só que não bancada, cadeirada completa aqui. E eu vou começar apresentando para vocês quem tá comigo. Ao meu lado, Renatinha Nunes. Ei, gente, que delícia, que delícia. A gente tá aqui num lugar lindo, numa praça, muito pertinho de um cenário muito especial, divertido, né? Para lembrar a criança que a gente tem dentro da gente. Então, bora falar sobre isso, porque é importante para todo mundo não deixar de ser criança. Concorda em gênero, número e grau, e eu sei que a Flaviane Paixão também. Ei, gente, tudo bem com vocês? Já tô doida para dançar, só tô esperando o momento, ó. Alto em cima, alto em cima. Em cima. A gente inventa aqui, é o chicoleta, né, ô Mário, você lembra? Chicoleta, porque nem cochileta eu consegui falar direito. Quem também tá aqui? Tatiana Lagoa. Olá, Brasil! Ô, gente, eu tô animada demais. Falar pra vocês que Carreta Furacão é um trem que me pega, mas que me pega desde a minha infância, tá? Eu acho que eu nasci pra ser fofão. O quê? Você nasceu pra brilhar. Ah, igual o fofão. Ai, tudo bem, tá tudo certo. Quem também tá aqui é a nossa chicoleta. Mariela Guimarães. Tô aqui, né? Tô aqui, sim, senhora. Gente, tô aqui. A Alma tá chegando. Ai, meu Deus. Ali, a Alma tá chegando. Né? Porque assim, gente, eu sou meio devagar. Mas já já vocês vão ver eu pulando ali naquele negócio ali atrás, ó. Com cabeção e tudo mais. Eu e o fofão aqui do meu lado, ó. Vai estar nós duas, né, Tati? A gente nasceu pra isso. Nascemos pra isso. E Flaviane quicando. Calma, gente. Calma que o melhor do programa nem aconteceu ainda. Xaxá, xaxá. Quem também tá aqui é Thalitinha Martins. Que estou nesse tamanho de criança desde criança, né? Que cresceu, tá tudo certo. Que decidi ficar pocket a vida toda. Oi, gente, tudo bem?
Tá maravilhosa, como sempre. E, por fim, Lorena Camartim. Ei, gente, feliz Dia das Crianças. Pois é, eu sempre fui uma criançona, né? Porque eu tenho essa altura quase desde quando eu nasci, né? Pra quem nasceu com quase 60 centímetros, pode imaginar que eu era uma criança enorme. Nossa, Pois é. 60 centímetros. Que Pois isso? é, menina. Minha mãe, né? Cesárea, né? Força Não teve guerreira. outra solução. Mas é isso, feliz Dia das Crianças. Contagiante tá aqui hoje. Dia das Crianças. É aquele lembrete fofo de que todo adulto já foi pequenininho um dia. Exceto a Lorena, que já nasceu com 60 centímetros. Cara, é muita coisa, tá? Verdade. E que talvez a gente ainda precise ser de vez em quando. Eu amo fazer isso e tenho tido carta branca desde que lá vem ele. Carlos, meu afilhado, nasceu, gente. Nossa, desde que eu me tornei madrinha, meu afilhado tem 1 aninho e 3 meses, tá? Ele me lembra todas as vezes que eu consigo acessar a minha Renatinha, frente às tantas brincadeiras que eu tenho que fazer com ele, mas que a coluna da Renatinha já não é a coluna da criança, tá, gente? É a coluna da Renata adulta mesmo, com 30, vai quantos anos, não precisamos contar. Brincar com uma criança é apertar o modo nostalgia. A gente se vê lá atrás, correndo descalço com um pedaço de pano na mão, prestes a gritar rouba bandeira, acreditando em final feliz do filme da Disney, porque a gente acredita mesmo, achando, gente, que o mundo todo cabe no quintal. E é nessa bagunça boa que mora uma parte muito leve da nossa vida, aquela que ainda acredita, sonha e que acha que tudo vai dar certo. Mas a verdade é que muita gente esquece dessa criança. Vai empilhando ali os boletos, prazos e responsabilidades. E quando percebe, ficou carrancudo, sem tempo para rir de bobagem. Pois é, isso tem um preço, a sua saúde mental. Os especialistas, eles dizem que quem abandona o lado lúdico da vida fica mais propenso a adoecer de corpo e de alma. Bora resgatar esse mini você hoje aí dentro, fechou? Perguntas do dia do Interessa Podcast. Essa é para audiência, mas eu quero que as meninas respondam também. Olha só, gente, qual foi a última vez que você fez algo muito de criança? Tipo, muito infantil mesmo. Você brincou, você aprontou com a cara do seu colega de trabalho, você pregou uma peça em uma pessoa, comeu doce escondido, escondeu seus doces. Mariela gabaritou. Você sente que a sua criança interior ainda vive aí dentro ou ela tá meio esquecidinha? E qual a brincadeira da sua infância que você amaria reviver hoje e com quem? Você pode participar por meio do nosso chat, está aberto para isso mesmo, porque esse podcast tem a sua participação e se faz parte da sua vida, interessa! É, meninas, com qual pergunta vocês vão começar? Começamos com Renatinha, vamos seguindo essa fila. Igual na carreta furacão, qual pergunta você prefere responder? Ai, gente, eu queria... Tudo. Quero falar tudo, quero contar tudo. Na verdade, gente, eu acho muito importante a gente falar sobre a criança interior, porque hoje em dia a gente vê adultos com muitas dores. Dores de não ter vivido uma infância adequada, ou de ter sofrido na infância, ou de não ter se resolvido, né? Então, existe uma questão psíquica muito grande que diz sobre a nossa infância, né? Muitas vivências que temos na infância refletem no adulto que somos. Por isso é tão importante a gente falar o quanto as crianças precisam ser amadas, o quanto as crianças precisam ser bem tratadas para que elas se transformem num adulto saudável, né? Então isso é um ponto que eu queria começar. Zaca, eu brinco todo dia, né? Eu acho que essa leveza da minha criança interior, ela vem para os meus dias e eu quero que ela não vá, porque eu acho que a gente precisa manter na vida o encantamento que a criança tem, né? A criança tem... Acho que as coisas mais importantes são a segurança. Eu acho que ela se sente segura ali quando tem pais afetivos, quando tem pais que realmente... E familiares, né, tutores que estão ali em torno daquela criança, mostrando que a amam. Então tem a questão da segurança e tem a questão também desse encantamento pela vida, né, as descobertas. Tudo é novo, tudo é incrível. Por isso a criança é tão leve, tão criativa. Então eu busco trazer essa leveza comigo, pelo menos nas horas que possível for, para que a vida fique menos chata, né? Eu acho que o adulto, ele traz muita racionalidade em tudo que vive. E não ser o tempo inteiro racional, eu acho que é importante para a nossa criatividade, para as nossas relações, para as nossas conexões. Então,
Então, acho que penso que isso vale muito e precisa ser repensado por todos os adultos. Eu brinquei ontem, eu brinco todo dia. A gente brincou ontem, eu trabalhei, estava de plantão, eu e a Mariela ficamos brincando lá, umas brincadeiras bobas de rir dos outros, rir da gente mesma. E eu acho que isso dá uma pitada diferente para a vida, né? Torna ela menos complexa. Concordo com você. Eu fico olhando a gente tá, né, numa pracinha realmente aqui em Belo Horizonte, e aí tem um campo, né, enorme, assim, pra gente poder brincar, e eu fico pensando nas brincadeiras da infância, Renatinha. Qual a brincadeira daí? Porque dá vontade de correr. De fora a fora aqui, tá, gente? Só de estar de tênis e ver um campão desse, eu correria facilmente. Qual brincadeira da infância você eu resgataria? gostava muito de rouba-bandeira. Era uma brincadeira que eu amava brincar. E lá em casa a gente sempre teve, né? Eu sou a caçula de 4 irmãos. Quem acompanha o Interesse já sabe disso. E a gente sempre brincou muito. Então eu entrava na brincadeira dos meus irmãos muito. E uma coisa que eu odiava é que eles falavam que eu era carta branca. Tudo eu era carta branca. Café com leite, né? Café Que o pessoal com falava leite, também. carta branca. E eu ficava nervosa com aquilo porque eu queria brincar para valer, né? E isso me deixou mais esperta. Eu acho que quem é caçula acaba ficando mais esperta para essas brincadeiras, porque precisa se virar com os mais velhos. Mas uma coisa que a gente brincava muito e a gente preserva na minha família até hoje são os jogos. Jogos de tabuleiro. Era algo muito presente na minha infância e ainda é presente na minha vida adulta, porque a minha família segue reproduzindo isso. Meu filho brincou muito de jogos de tabuleiro, eu também. E né, com ele criança, e hoje a gente ainda brinca de jogos tabuleiros. E vem cá, gente, qual é o adulto que não brinca atualmente? Às vezes a gente vai tomar aquela cervejinha, ou aquele vinho, ou você que não bebe ali um suco com os amigos, fala, vamos jogar uma imagem em ação? Né? Esse jogo é super divertido, é engraçado, a gente ri. Então, assim, tem muitos jogos que possibilitam isso, né? Então, acho que o jogo de tabuleiro também é algo ainda bem presente na minha vida e foi na infância. Pra mim também. Inclusive, eu e Renatinha temos filhos adultos já, mas Flaviane Paixão tem um bebê maravilhoso que é a explosão de beleza infantil. Ah, é mesmo? Não é? Nossa senhora, que vontade de amassar mesmo. aquele Antônio. Você tem carta branca pra brincar, né? Carta branca para brincar, e é isso, assim, quando você tem criança em casa ou no seu ambiente ali próximo, diariamente, é um exercício que se faz diariamente, inclusive para combater o uso de telas, que eu acho que é algo que a gente adota na nossa rotina para a gente minimizar o tempo. Celular já não tem mesmo, mas a gente diminuir esse tempo diante de TV, diante dos filminhos, eu acho que a gente tem que aproveitar os momentos que a gente tem juntos. Né, aproveitar o momento da presença, e essa presença é sempre lúdica, com criatividade, com imaginação, e junto. Então, a brincadeira é na certa. Agora, você estava falando de... É engraçado, eu sou diferente da Renatinha. Todo mundo queria brincar comigo. Você é pouco competitiva. Pois é. Fala, que horas que eu falei que as pessoas não queriam brincar comigo? A carta branca. Eu falei que os meus irmãos não queriam, porque eles eram maiores. Cara, nossa senhora, brincadeira de corrida, de queimada, adorava queimada, a própria Você rouba-bandeira. era boa, né, Eu na era queimada. boa porque eu era veloz, entendeu? Sempre gostei muito de correr, Eu também. Então, todo mundo me queria, porque além de veloz, eu era competitiva. Sonic, ela era o Sonic. Eu era muito competitiva. Então, assim, dos times, das brincadeiras, eu sempre estava junto. E o vôlei, que eu já falei também, que era uma grande paixão minha, então eu sempre gostei de brincar de vôlei. Era algo que sempre estava no nosso radar. Boneca, gente, eu também vou falar assim, ó. Tem 2 coisas que eu gostava muito de fazer quando eu não estava correndo, era brincar de boneca. Eu adorava. Fantasiar. Eu tinha um contato muito próximo com 3 primas, por parte de mãe, que a gente fazia da casa da minha tia. Cara, ô paciência, mas era a nossa casa. A casinha da boneca era a casa da minha tia. Então a gente levava tudo pra lá, principalmente em feriados, férias, juntava todo mundo lá e fazia, como não tinha casinha da Barbie, a casinha era a nossa casa. Então era muito divertido. E eu não sei se vocês lembram, uma outra brincadeira que eu achava muito legal, que é aquela detetive. Nossa, assassino, adoro. Né, isso eu não tinha muita habilidade não, sabe? Pra piscar e Ô, matar Zaca, alguém. a gente... Ô, Flávio, a gente brinca ainda nas minhas festas de família até hoje. De detetive? Essa eu gostava. Mas uma coisa, então, só para passar a bola para as meninas, o que eu acho hoje nesse exercício do lúdico, da imaginação, eu acho que é um convite mesmo para a gente repensar a nossa presença com as crianças. A gente entende que cada um tem sua rotina, tem os seus momentos, mas eu acho que a gente tem que saber dosar, equilibrar o momento de presença, o momento da brincadeira, com esse momento de telas.
porque a situação é complexa. Com certeza. Tatiana Lagoa é mãe da explosão de beleza juvenil. Porque Thaís já tá com o quê? Uns 10 anos? 10 11? anos. Eu meti um juvenil aqui só pra não falar infantil de novo, tá? Como é que é? Você ainda brinca muito? Brinco muito, porque assim, né, gente, é o que a Flaviane tá falando. Para quem tem filho, a opção que a gente tem quando chega em casa, se quiser ficar com a criança e ter um tempo de qualidade, é brincando. E eu acho legal, assim, que eu consigo me ver muito na Thaís, sabe? Eu sempre fui uma criança que gostou de brincar com coisas relacionadas a movimento, assim. Eu sempre andei dançando pela casa e eu ainda ando dançando pela casa. E aí, quando eu vejo a Thaís passando, dançando, ela inventa música, ela tem esse lado... eu gostava de brincar, a gente fazia teatro em casa... E a Thaís gosta muito de fazer teatro também. Então, assim, o que eu acho legal é que a brincadeira é uma forma de ancestralidade também. Porque você traz a história da sua família e você replica os valores, as crenças da sua família por meio da brincadeira, né? Porque é ali que é o momento que você conversa também com a criança sobre questões do dia a dia. Eu percebo que a Thaís se abre muito comigo quando a gente está brincando, sabe? E eu vim de uma infância no interior, então brincava na rua, sempre tive muitos amigos, então era isso, eu ficava na rua o tempo todo, e aí minha mãe marcava um horário ali, ó, tal horário você chega aqui. Para lanchar, tal horário você chega aqui, que é o horário de dormir, e etc e tal. E aí, assim, eu sempre estive rodeada por muitos amigos, muitos primos. E aí, o que isso muda na minha vida de adulta? Eu também sinto muita necessidade de ter minha casa cheia de pessoas. Porque quando a minha casa está cheia de pessoas que eu gosto, é como se eu estivesse revivendo esse passado caótico da casa da minha avó, de primo pulando para um lado, para o outro, brigada doida de primo. E assim, é uma coisa que quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu sentia muita falta. E agora que eu consegui trazer isso, ter esse núcleo, então eu levo amigas da Thaís para fazer a mesma coisa lá em casa, sabe? Então é isso, eu acho que a gente cresce, mas a gente mantém muito do que a gente foi, sabe? E as brincadeiras reforçam isso, né? Com certeza. Só uma coisa, Zaca, a Tati tocou num ponto muito importante que eu acho que a gente também devia ressaltar aqui hoje, que é a questão da liberdade, que as crianças não têm hoje tanta liberdade quanto as crianças de outras gerações tiveram, por exemplo, para brincar na rua, como a Tatiana trouxe, né? Ela que vem do interior, que viveu essa liberdade muito mais fortemente. Hoje, as crianças de hoje, muitas delas estão presas nos apartamentos e por isso tantas telas, né? Nós fomos privilegiados. Enquanto você falava, só me vinha à mente a minha infância também, Tati, que eu cresci na roça com a minha avó. Quer dizer, eu passava muitos finais de semana na roça da minha avó. Então eu tive essa oportunidade de brincar naquele terreiro enorme, né, com muitos primos, brigar com todos, inclusive, né, rolar na porrada, rolar na lama, enfim, foi maravilhoso. E eu gosto muito da casa cheia, acho que em função disso também. E tu, Mariela? Oi! Ai, gente, vocês foram falando assim, hoje de manhã, inclusive, eu já dei uma choradinha, porque eu fui ver o stories que eu postei da minha sobrinha e o privilégio que eu tô tendo de ter crianças por perto, que isso faz a gente crescer de uma outra forma, assim, sabe? E como a minha família, tanto meu pai quanto minha mãe são temporões, eu e meu irmão somos a rapa do tacho também. Então somos os primos mais novos. Eu tenho primo de 70 anos, 60 anos, tem idade da minha mãe, que minha mãe tem 80. Então eu tenho primas que têm uma idade muito semelhante com a minha mãe, que a minha tia, irmã da minha mãe, é 24 anos mais velha que a minha mãe. Então, eu passei muito tempo sem ter crianças perto. E ter a Cecília, né, que tá com 2. O Theo ainda tá com 5 meses, então a gente ainda tá
meio se conhecendo ali direito, mas ter a Cecília perto é nossa senhora, assim, eu fico realmente muito emocionada de poder estar perto de uma criança e entender o tanto que eles trabalham com pequenezas, assim. Ontem ela dormiu lá em casa, de sábado para domingo, e a gente foi numa praça, ela para e olha a cor da planta, pergunta o porquê, é uma coisa infinita, né? O porquê que essa plantinha caiu, porquê que tem esse amarelinho, e ela olha, ela pergunta tudo, é um encantamento a gente estar perto de criança e ver tantas primeiras vezes, assim, eu fico muito emocionada e quero ser para ela uma coisa que eu não tive, né? Quem acompanha o Interessa sabe que a minha mãe adoeceu, eu tinha 4 anos, então essa referência feminina faltou muito para mim, eu sinto muita falta disso. Então eu espero ser isso para Cecília, claro, ela tem a mãe dela, né? De forma nenhuma quero tomar esse lugar, mas eu sou a madrinha e sou tia, então assim, é uma coisa para mim. Inclusive, comecei a fazer um curso de pedagogia, uma pedagogia construtivista. Comecei a fazer isso esse semestre para poder me aproximar, para poder entender mais esse universo infantil, que é uma coisa que me encanta cada dia mais. E eu fiquei pensando aqui, enquanto vocês estavam falando das brincadeiras que eu mais gostava, gente, a única coisa que vem na minha cabeça é a minha imaginação, assim, eu adorava, que é uma coisa que hoje me atrapalha mais do que me ajuda, mas que na minha infância foi o que me salvou, assim, segundo minhas analistas e meus terapeutas. Porque eu entrava para dentro do banheiro e eu vivia uma outra história, assim. Eu punha uma meia de meia calça na cabeça de balé e fingia que tinha cabelo grande, sabe? Eu fazia isso, eu adorava! E eu ficava com o microfone, porque eu queria ser Paquita, né? E eu sou morena e nunca fui loura, então eu fingia que eu era Paquita, fazia Xuxinha, eu fazia desfile no sofá branco, gente. Minha casa tinha um sofá branco e meu pai me odeia por causa disso. Ele brigou muito comigo, porque eu fazia desfile em cima do sofá branco, então você imagina a cor que o sofá branco ficava, né? Aquela coisa marrom, e eu chamava a turma, a gente ia pro prédio embaixo, a gente brincava muito de pique-esconde lá embaixo. Então, é uma coisa que eu não vejo acontecer hoje, igual vocês falam, né? As crianças brincam pouco entre elas, é muito tela, é muito filminho, é tablet, e eu acho que isso é muito importante, a gente aprender a dividir as coisas, a gente ter pessoas com quem brincar, com quem dividir brinquedo, né? Essa infância muito isolada, eu fico muito preocupada com isso também, porque eu e a Renatinha somos as mais velhas aqui, né? Então, gente, eu nasci numa época super analógica, né? A gente tinha tempo, tinha que esperar o desenho, né? Na próxima semana ou no dia seguinte, né? Tinha horário de televisão, eu sou da época que tinha esse programa não é permitido para maiores de menores de tantos anos, a televisão acabava, ficava chiando. Teoricamente é assim hoje, programas não são permitidos também, mas a diferença é que as crianças têm acesso e assistem, né? Mas elas não têm tinha um celular. Mas na nossa época, no começo do programa, aparecia, né? Hoje não tem isso, né? O programa passa e o pai que tem que ter um mínimo de bom senso e falar, não, isso não é para sua idade, né? Então, Ainda existe, a ainda classificação ainda existe. Tem. Gente, então eu não vejo TV aberta também há muitos anos, deve ser isso, assim. Que eu acho que é uma coisa também que... os YouTubes e esses streamings, assim, a gente perde um pouco a história da espera mesmo, né? Então eu acho que a gente tem que buscar isso nas nossas crianças hoje, né? Flaviane, que está com a criança pequena, Tati também, né? Aprender, não deixar os meninos ansiosos, né? Eu acho que as crianças hoje estão cada vez mais ansiosas, cada vez mais quer tudo naquele momento, naquela hora, e gente, se eu pudesse, eu juro que eu queria voltar a ser criança da minha infância, né, trazer as crianças de hoje para nossa infância, que é brincar no quintal, que é subir em árvore, né, que é brincar na terra, que eu acho que isso faz toda a diferença. E olha que eu tenho muitos traumas, viu, gente? Não é que eu fui uma criança super feliz e hoje não, fui uma criança com muitos traumas e hoje também, mas eu ainda acho que a nossa infância tinha um quê mais gostoso. Sou saudosista, eu acho. Todas somos. Ninguém só tá mão de ninguém aqui, não. Eu acho que ter saudade da infância...
Eu penso que é uma coisa natural e que pode acontecer com todas as pessoas, porque é um momento que a dor era vivenciada de outra forma, mais em formato de frustração mesmo. Então, que são frustrações necessárias para que a gente formate solidifique nosso caminho mesmo. Mas eu entendo que é uma saudade normal. Eu acho que talvez a palavra ideal seja nostálgica. Nostalgia? Então é isso, gente. Sou super nostálgica da minha infância. Né? Adolescência nem tanto, mas a infância, nossa, queria voltar lá, viu? Acho que eu fui muito feliz. Fomos muito felizes também por aí, né, Thalitinha? Então, eu tô com inveja de vocês, assim. Porque vou pesar o clima, gente. Então pesa. Vou pesar A o gente te clima. abraça. O look eu já vou tá ser pronto, essa né? Vim de luto já. Não, mentira. Mas sabe o que é? É porque eu fui uma criança que cresceu muito sozinha. Então, eu não tenho irmãos. Meus primos ficavam muito longe. Eu tinha um único primo por parte de mãe, que morava longe. E na família do meu pai tinha muitos primos, mas com os quais eu não convivia tão assim, intensamente, né? Vivia... Então eu aprendi muito a brincar. Ai, minha mãe também não me deixava brincar na rua. E aí eu tinha... aprendi a brincar sozinha. Então eu brincava... Resta um... Cilada, que é aquele jogo de montar pedrinha. Brincava com as minhas bonecas, brincava com as minhas coisas. Quando ia para casa da minha avó, que eu ia brincar com os meus primos, aí a gente ia brincar de teatro, rouba-bandeira, mas aí era aquela sensação de que um dia era pouco, sabe? Porque eu queria brincar de todas as coisas que eu não tinha brincado no último mês. Tirar o atraso, né? Tirar o atraso, sabe? E quando eu conseguia alguém para brincar, tinha que ir na minha casa, porque minha mãe não deixava ir na casa das pessoas, eu queria brincar de escolinha, então as crianças me odiavam, porque eu queria ensinar as coisas, eu queria escrever no quadro, eu queria que elas escrevesse no papel e elas me odiavam, me detestavam. Então, assim, professorinha desde professorinha sempre? desde sempre. Professorinha. Olha só, não superei isso. Zaca, é uma coisa que eu acho que é interessante, Thalita, quando você fala eu não brinquei na rua. Eu também não. Eu sou mais velha que você. Eu não brinquei na rua. Minha mãe não deixava. Eu sempre morei em lugares em Belo Horizonte onde tinha muito fluxo de ônibus. Então minha mãe não gostava daquilo. Mas eu acho que existia uma diferença. Eu morava em prédio e as pessoas conviviam. Então os vizinhos todos conversavam, encontravam. Era a hora do lanche dos meninos. Todo mundo descia para a garagem, fazia Era uma grande festas. comunidade, Era uma né? grande Os prédios. comunidade. Então acho que isso também mudou. O prédio era um grande ponto de encontro. Então, assim, também não tinha salão. Era na garagem mesmo, era o espaço coletivo que dava para se juntar. Hoje então, a gente não sabe quem que é o vizinho da frente. É isso. Você não sabe com quem você divide Eu aquele sei. espaço. Mas eu morava numa rua sem saída em que todo mundo se conhecia. Os meninos estendiam, como é que fala? Rede de vôlei na rua. Todo mundo saía para brincar, só eu que não. E aí ficava aquela mentalidade que eu era criança chata, que não queria brincar com ninguém. Eu queria brincar com todo mundo. Minha mãe que não deixava mesmo. Então eu cresci muito isolada, sabe? Brinquei muito isolada. Aprendi a brincar muito isolada, com a minha boneca, criando a minha história. Fazia muito isso que a Mari falou, de... imaginar um cenário dentro do meu quarto, uma lojinha, mas aí assim, os clientes eram as minhas bonecas, sabe? Você era responsável por tudo, né, naquele rolê. Então assim, eu acho que quando eu falo assim que eu não cresci, né, a Tati até brinca comigo, né, que eu falo que eu não saí da adolescência, mas eu acho que é muito disso, assim, eu acho que a minha infância não foi superada, sabe, direito, porque ela não foi vivida direito como infância, sabe? Foi uma infância tentando me virar como adulto e convivendo demais com adulto, e muito adulto, e adulto. Mas isso muitas coisas interessantes vindo para cá hoje, né, gente? Mas mostra um reflexo um pouco do que eu falei anteriormente, né? Do quanto a infância vai
indicar o adulto que você é, né? Suas vivências na infância são fundamentais. E hoje, olhar para trás, enxergar isso como você está enxergando e trazendo aqui, é fundamental para o seu desenvolvimento, porque a gente pensa assim, foi assim na infância, virei um adulto assado, foi assim, fiquei assado, e agora? Agora você precisa se entender para trabalhar os seus processos, né? Foi difícil na infância, então agora, e agora? O que eu vou fazer para superar isso, né? Eu acho que essa visão é muito importante. Programa prato cheio pra Freudinho, né, gente? Vem, Freudinho! Ô, Ló, e você, Ló, da ponta, meu Deus! Ô, menina, longe, né? Freud bateu aí, Lorena? Bateu aqui também, né? Bom, eu falo que a gente tem muita mania de achar que sempre a década passada, o tempo passado é muito melhor do que o que a gente vive hoje, né? Eu, na verdade, eu tenho muito saudosismo, né? Ou nostalgia, como preferem chamar, da minha infância, mas eu sou muito grata pelo que eu vivi, assim, e muito grata pelo que meus pais puderam me dar naquela oportunidade. Né, eu nasci na cidade grande, em Belo Horizonte, inclusive vizinha da Renatinha, na rua Santa Amaro, ali. Mas depois eu fui para o interior por conta do trabalho do meu pai na época. E eu tive uma infância muito privilegiada estando no interior. Eu também cresci sozinha, eu sou uma criança sozinha, não cresci ao lado de irmãos, de irmãs. No interior eu não tinha família, não tinha referência, né? Era só eu, meu pai e minha mãe. Meu pai sempre trabalhando e viajando. A minha mãe deixava eu brincar na rua, deixava eu ter o contato com os vizinhos, mas também não era de forma exagerada. A minha mãe sempre teve muito medo, assim, da segurança, de tudo. Mas a minha mãe brincava muito comigo. Eu fui uma criança que cresci com uma agenda bem cheia, sabe? Era natação, era balé, era escola de artes plásticas, era, né, patati, patatá, aquilo tudo. E minha mãe era professora de artes plásticas na época, então eu era também, acabava que eu ia para as aulas com a minha mãe. Então eu tive uma infância muito cheia, com muita tarefada, digamos assim. Mas eu cresci sozinha, eu brincava sozinha, né? Mas as minhas brincadeiras eram sozinhas. Mas eu sinto muito, eu tenho muito orgulho, assim, da criança que eu fui, de crescer também sozinha, e eu acho que isso me deu uma certa independência também, para lidar com isso. E vejo toda vez a gente fica nesse resgate, assim, dessa ideia de como que era a infância na versão passada, da gente brincando, de tudo ser livre. Eu acho que é possível a gente resgatar isso hoje. E acho que a tecnologia, gente, ela existe, mas ela existe para auxiliar também, sabe? Eu fico pensando, as filhas da minha mãe, que têm seus próprios filhos, eu fico imaginando naquele momento de sufoco ali, se não fosse um tablet com desenho, eu não sei o que seria ali do desespero. Mas assim, nem romantizando muito, né? O Woody Allen sempre fala que o que a gente viveu no passado sempre vai ser melhor do que a gente pode viver no futuro. Eu truco um pouco isso, assim. Eu acho que as novas gerações estão aí pra gente resgatar mesmo, pra literalmente a gente abraçar a criança no interior e a gente nunca esquecer os nossos valores e pra quem for ter filho, né? Pra gente repassar isso, mas sem esquecer que a gente tá em novos tempos também, né? Eu acho que é por esse lado. Isso. Ontem a gente estava conversando na redação, no plantãozão, e a gente falando, minha fase melhor foi essa, a Mari estava falando, a gente conversando sobre isso. E eu falei que eu entendo, a Virgínia estava também, nossa produtora, e eu falei que a melhor fase da minha vida é a que eu tô. Eu sempre busco isso. Mesmo que ela esteja aí com alguns trancos e barrancos, mas é a fase, é o meu presente. Às vezes, ser nostalgia demais também nos leva a riscos. Exatamente. Né? Mas eu acho que olhar para trás com carinho para as nossas vivências é importante, é especial. Porque todos nós, na infância, passamos momentos difíceis, algum momento difícil. Aqui, olhando para as meninas e conhecendo as histórias de cada uma delas, eu sei que cada uma delas passou por muitos momentos difíceis, né? Assim como eu. Eu fui uma criança que precisei me reinventar muito, porque eu fui uma criança que conviveu com o alcoolismo. E para uma criança, ver cenas de alcoolismo é muito complicado. Eu me lembro de 6 anos, aos 6 anos, pôs os dedinhos no ouvido, assim, para poder não ouvir meu pai falando, discussões, ou brigando, né? ou fazendo alguma coisa quando estava alcoolizado.
Então, ainda criança, eu precisei colocar isso numa caixinha para ter as minhas vivências felizes. E aí eu acredito isso muito, não que ele não tivesse momentos felizes conosco, porque ele tinha inúmeros, a música mesmo, né? Ele tocava, ele cantava, e isso trazia muita alegria para mim, é um foco. Lembrando que o alcoolismo é uma doença, né? É sempre importante lembrar isso. Mas eu tinha esses refúgios, e um dos maiores refúgios que eu tinha era minha mãe, que trazia ali na minha infância um acolhimento gigante. Então, esse acolhimento, esse afeto, ele consegue resgatar as crianças de dificuldades que elas possam vir a viver. Por isso que eu foco sempre no amor, né? No afeto ali. A criança precisa entender que ela é amada, e eu me sentia muito amada. Então, é como se eu colocasse essas dificuldades da infância numa caixinha, e as outras vivências se sobressaíssem, né? As vivências felizes. Agora, Renata, você falando isso, eu tô pensando aqui na minha história, né? A minha mãe, gente, minha mãe era uma mulher muito forte mesmo. E que quando ela se divorciou do meu pai, né? A gente morava aqui em Belo Horizonte, a gente foi para São João del Rei, eu tinha 6 anos. E aí minha mãe tinha uma filha de 6 anos, um filho de 11. E assim, ela não trabalhava, então ela foi para São João para refazer a vida. E ela chegou em São João del Rei e falou com meu avô: olha, eu não vou morar em casa de pai, de mãe, pode deixar que eu vou... porque meu avô já foi falando: olha, eu não quero filha desquitada. Já chegou assim. E a minha mãe falou: olha, você não está entendendo, eu estou divorciando, mas eu não estou querendo saber sua opinião sobre isso. Você não tá... E a minha mãe sempre ali, aquela guerreira, aquela fortaleza. E é muito legal, porque cada perrengue que ela ia passando, ela não deixava faltar absolutamente nada pra gente. Então eu fui uma criança cercada de tanto afeto. Então aí lançavam sandalinha da Xuxa, que era caríssima, e numa época que não tinha cartão de crédito. Eu hoje me pergunto como é que minha mãe comprava aquele trem. Eu sei que eu tinha tudo, era Tamaguchi, era sandália que lançasse. E assim, eu tive uma infância muito coberta de amor, e fiz tudo. Então, hoje, olhando para trás, eu me questiono assim, como é que a minha mãe conseguiu fazer isso? E aí, eu vejo muito da minha mãe do passado em como eu tento levar a vida hoje, sabe? Eu sou muito grata das oportunidades que eu tenho, e isso era muito dela. Minha mãe falava assim, às vezes a gente estava reclamando de alguma coisa, ela falava assim: gente, não reclama não, porque olha só, olha o que a gente tem. Então, mesmo se a gente tivesse um monte de problema, ela conseguia mostrar o outro lado, sabe? E aí, trazendo para a atualidade, hoje a minha filha vive um contexto muito diferente do que eu vivi, é filha única também. Então até os perrengues de ter que dividir brinquedo, de ter que ganhar o brinquedo do primo no soco, até isso ela não vive, entende? E assim, eu fico com muito medo disso, porque eu vejo algumas crianças hoje com muita dificuldade de ser grata. Então, por exemplo, até hoje, quando eu vou fazer alguma viagem legal, eu fico igual criança, eu falo: gente do céu, esse lugar é incrível. E aí, às vezes, eu olho pra Thaís e ela lá: é legal. Você não acha que é nem de ser grata? Eu acho que ser grata é exigir muito de uma criança, ela ser grata. Não estou falando que elas não têm que ser, mas eu acho demais. Eu acho dificuldade, talvez, as crianças de hoje tenham dificuldade diante das frustrações e dos limites. Não, também. Isso também é outra questão das crianças de hoje, que tem hora que dá vontade de socar, mas não é só isso. E você acha também que a gente acaba... porque na hora que você falou isso, Tati, eu lembrei de uma amiga minha que fala que os filhos dela falam: ai, mãe, mas a gente só viaja pra praia e pra Disney. Nossa! Que criança triste! Muito triste essa infância. Né? Pois é, mas assim, eu acho que ela também, de certa forma, não deixa os meninos escolherem pra onde ir. Ela quer ir, sabe? Por mais que... Pois é, mas ele não quer isso. Ele quer ir pro interior, ele quer ir, e ela não quer deixar. E ela programa as viagens dele. Aí esse menino vai ser... É um chato, desculpa.
Eu tô não. em choque. Mas é um eu tô chato. em choque Eu que preciso essa ler frase isso, gente. é dita, sabe? Em voz alta. É dita. É eu preciso dita. defender minha filha. Ela não é assim, não. Não, Peraí, quando de eu forma nenhuma. Não, Inclusive, Mas é porque eu eu sou uma lembrei. pessoa que adora brincar com a filha da Tati, com a Thaís. Mas é porque eu lembrei, porque eu falo assim, ela quer dar essas coisas pros meninos e às vezes os meninos não querem isso. O que eles querem é ir pro interior, é ir pra Guarapari, é, sei lá, ir pra uma praça no meio de Ouro Preto e brincar. E ela fica, não, eles têm que conhecer a Disney, eles têm que ir pra... Foi pra Noruega, foram pra não sei... Para! Mas entendeu? eu não acho que é isso. Tô eu não impactada. Acho, eu não acho que é falta não de sei ir pro se ela- interior. Eu acho que é uma coisa. Isso que eu estava trazendo das crianças atuais, eu acho o seguinte: a gente não tinha acesso à internet. Então, o que nos entregavam era o modelo que a gente conhecia. Eu acho que o fato de não haver mais barreiras para você conhecer, os meninos entram na televisão, eles têm acesso ao universo. Então, quem tem acesso ao universo faz comparações. Tipo, o youtuber X viajou para tal lugar. aham. Eu tô na Disney, mas não é a Disney que eu quero ir para Euro Disney porque o youtuber X foi para lá. Eu acho que é muito de referencial, sabe? Engraçado essas referências também, né? Porque assim, eu nunca fui na Disney, né? Eu deixo aqui eu nunca fui. Também não. Inclusive que eu gostaria muito de ir, assim. Quem não foi na Disney, quem não levanta foi a na mão. Disney, levanta a mão. E assim, e na minha Duas época, né? privilegiadas aqui, você Que viu, bom, Lorena? Flaviane. Obrigada. Não, É isso, eu que eu também fui. Assim, com quase 40 anos. Pois de é, idade, e um não sonho deve que eu ter nunca sido tive. incrível. Muito rapidinho. Aham. Que eu tava em outra cidade, falei assim, eu preciso ir E na Disney, eu também. Eu fui muito rapidinho, eu só passei na porta. Desculpa! Nem conta, nem conta. Mas não conta, Mas eu só quero de voltar. entrar deve ser muito legal. Eu acho que agora também, na minha versão adulta, deve ser maravilhoso. Deve ser, inclusive, Mas a melhor, minha né? geração, assim, na A minha Clara foi sala agora era encantada. 15 anos de idade, era o pacote Disney Festa. Era mesmo, baile de debutante, o presente era uma viagem pra Disney Disney. Festa. Assim, eu fiz festa, mas assim, eu escolhi pela festa também, porque não é o que eu queria na Posso só época. fazer uma observação nessa fala que a Mariela traz, nesse exemplo? Eu acho que a gente também escolhe muito a maternidade e a paternidade que a gente quer adotar na nossa vida. Total. Então, você escutar de uma criança, assim, mas como é que era a resposta que ela deu? Eu não queria ir Ai, pra Disney. mãe, a gente Só só vou pra viaja pra Disney. Disney. Eu acho que a gente tem que avaliar o comportamento dos pais dentro de casa. Claro, né? Assim, claro, não tanto mas que é isso que eu tô criança falando. fala, mas A os minha pais- crítica não é pra criança. A minha crítica é pra essa minha amiga. Sabe? Que quer que o menino já entra numa escola que fala, você vai ser o próximo CEO. Gente, Vai ser para! criança primeiro, né? Pelo amor de Deus, Mas nós os estamos pais falando põem de uma os pais põem uma bolha pressão aí, nos né? filhos de hoje que já querem que o menino com 4 anos fale mandarim, fale não sei o que, não deixa o menino ser criança. Eu não quero conhecer sua amiga. Ô, Pois gente, é, ela é eu legal. acho que não são só os pais, é um mundo, né? Os pais estão inseridos num mundo, num contexto de alta produtividade, onde a Lores falou aqui mais cedo que ela era uma criança com muitos afazeres, verdade. né? Com uma agenda cheia, e isso procede, né? Para a época até você devia ser uma criança diferente, porque nem muita todas coisa, as crianças né? tinham uma agenda tão cheia assim, Eu mas virei as de hoje jornalista. têm, com certeza. As crianças de hoje fazem inglês, já muito pequenas, e fazem natação, fazem balé, fazem 3, 4 esportes, e às vezes até as próprias escolas, e aí por causa dessa disputa, né, de melhor escola e tudo mais, as escolas levem a esse caminho da alta produtividade, porque o mundo está cobrando isso das pessoas de maneira geral, o que é muito complexo, porque não sabemos como vai ser, né? Aliás, sabemos, temos visto adolescentes deprimidos, né? Aumento no índice de doenças mentais, e isso é um reflexo do mundo que a gente está vivendo hoje. Esse negócio que a Mari falou, né, que vocês estão falando assim, eu acho que tem muitas vezes dos pais quererem dar para os filhos aquilo que eles não tiveram e esquecerem muitas vezes de dar para os filhos aquilo que eles tiveram, que deu certo, que funcionou e que foi bom e que foi importante para a formação do ser humano, né?
E para criar uma infância que foi feliz naqueles parâmetros que você teve também, né? Com pouco, às vezes, com recurso menor, né? Às vezes eu penso, nossa, eu tive tão pouco brinquedo, vou encher meu filho de brinquedo. Tive tão pouca oportunidade de viajar, vou encher meu filho de viagem, né? Mas talvez, na falta de brinquedo, você teve a oportunidade de desenvolver sua criatividade, né? Talvez na falta de viagem para lugares muito longe, você teve a oportunidade de valorizar viagens menores, para mais perto, né? Então, acho que é o equilíbrio, né? Entender o tempo que a gente está e que ele oferece, de fato, recursos. E que bom que a gente conseguiu dar hoje para os filhos coisas melhores do que nós tivemos. Mas também entender que tem coisas que não custam dinheiro, né? Tem coisas que são de graça e que também são responsáveis por fornecer uma infância feliz. E entra outro ponto, a comparação. Porque os pais também, eu acho que uma coisa que eles têm que tirar para fazer as infâncias melhores, tirar das suas costas, né, como pais e mães, o peso que é grande, é a comparação com o filho do outro, comparação com a outra família. Como que vê o filho do outro antes de ver o próprio filho, né, gente? Às vezes assim, nossa, mas o filho do fulano é ótimo na escola, ele é isso, ou ele brinca, ou ele faz esporte e tal, ele é brilhante, eu quero que meu filho seja brilhante aí. Aí eu enfio meu filho, que não tem o mesmo perfil do filho do fulano, e 1.500 outras atividades que o menino nem gosta, e ele vai ser infeliz. Então eu acho que a gente precisa olhar para dentro da sua casa, para dentro da sua família e para dentro. Quem é a sua criança, né? Quem é aquela criança que você convive? Qual é o perfil dela? De que ela gosta? O que ela quer fazer? E a partir daí, essa relação vai sendo traçada de uma forma positiva, né? De uma forma que vai desenvolver as habilidades e os talentos daquela criança. Agora, eu concordo com tudo isso que vocês estão falando, mas só fazendo um recorte. Às vezes essas questões de crianças hoje fazendo várias atividades, é sobre também a gente localizar o tempo que a gente está vivendo, né? Então, por exemplo, a Thaís, filha única, não pode brincar na rua. Então, a Thaís é uma criança que faz teatro, que faz várias coisas, por quê? É ali o momento dela de socializar, é ali o momento dela de ter contato com outras crianças também. Ela vai ter contato também na pracinha, no clube, que a gente leva ela pro clube. Mas, Tati, eu não tô falando de não fazer, não é isso. Não, eu entendi. Pelo contrário, é de fazer de uma forma que a criança esteja feliz fazendo aquilo. Porque Sim. o que a gente vê é muitas crianças altamente estressadas. Aí já é um outro patamar. Não, sim. Por isso que eu disse que eu concordava com o que vocês tinham falado, mas trazendo um outro viés, porque eu acho, também sou mãe de filho único, né? Porque eu acho importante esse outro viés, porque às vezes a gente se cobra como se estivesse errado o que a gente está fazendo. E, na verdade, eu acho que a gente tem que olhar desde que a gente ouça a criança. Então, vou dar um exemplo. O Carlon, né, o pai da minha filha, ele toca violão. Ele colocou ela na aula de violão. A Thaís chegou na aula de violão e falou, gente, olha, isso aqui é um porre. É maravilhosa. Eu quero teatro e futebol. Tá. Aí ela fazia dança. Gente, eu não vou ficar fazendo dança, eu quero futebol. Então é futebol que você vai fazer. Porque às vezes as mães acham assim, a minha filha vai fazer balé. Thaís fez balé, mas falou, eu não quero balé, eu quero futebol. Então eu acho que a questão não é tanto a quantidade de atividades, é o direcionamento de acordo com o potencial daquela criança, sabe? Respeitar a criança, né? É isso. E eu acho que sim, a gente pode resgatar coisas e ensinar valores para os nossos filhos, não tendo que replicar a escassez. Então, assim, tudo bem. Às vezes a gente fala, né, isso de, a gente tem criatividade na escassez e tal. Tá, mas a gente às vezes romantiza a escassez, que é uma forma que o capitalismo tem de falar pra gente assim, não, você não precisa ter dinheiro para viajar, não, porque você pode ser feliz no seu quintal. Mas você pode ser feliz também viajando, né? Então eu acho que é isso, é a gente agarrar as oportunidades, entender que se o seu filho tem mais acesso, dê a ele mais acesso, desde que ele possa ter o espaço dele também, sabe? Ô Ló, vou começar agora com você aí na ponta. Oi. Hoje a gente está falando da infância e eu quero saber o que te faz resgatar a infância. É um cheiro, é uma receita, é uma pessoa, é um lugar. O que te leva para sua infância? Automaticamente, pá, aconteceu. Nossa, gente, comida, claro, né?
Eu falo de comida porque eu acho que comida resgata todo mundo para algum lugar, né? Mas a minha mãe, eu falo de comida na minha mãe, quando eu morava no interior, ela cozinhou profissionalmente durante um breve período da minha infância, né? Então, obviamente, a comida, principalmente a comida que minha mãe fazia e vendia, era algo que imediatamente me resgata. E acho que até hoje, assim, quando a gente tem eu acho que toda vez que a gente está num momento muito frágil e vulnerável da nossa vida adulta, a gente sempre busca um resgate, né? Essa semana passada mesmo eu estava super mal, assim, e o que eu sentia que poderia me curar era o abraço da mãe, né? Eu falei, não, já recrutei aqui a minha mãe porque eu sei que isso vai me ajudar. E claro que uma comida, aquilo me resgata, não só para minha infância, mas para essa minha vivência do interior e dessa busca, né? E principalmente de família, né? Porque cada um tem a sua referência de família. A minha única referência de família é a minha mãe. Então a comidinha dela me resgata imediatamente para esse momento incrível que eu vivi. Eu também sinto necessidade do abraço da minha mãe para me lembrar da minha criança interior. É impressionante que no meu momento de dor, eu busco aquele peitos fartos, mãe. É muito bom, né? É muito gostoso o colo, gente. Antes eu até me lamentava, porque acho que todo mundo tem um abraço da avó, do vô, né, da tia, do irmão. Eu não tive isso, mas eu tenho da minha mãe que é suficiente. Delícia, né, ótimo. gente? E além de alguém, no caso é alguém que te lembra a sua infância, né, que é a sua mãe, e a comida, a mim é o bolo de cenoura. Nossa. Gente, o cheiro do bolo de cenoura, Calda de chocolate é automático. Eu volto assim, ó, eu me vejo correndo na cozinha da casa da minha mãe. Thalita, e tu? Eu acho que quintal. Ai, delícia. Quintal, que é um lugar onde estavam os primos, é onde estava a ducha, né, para tomar um banhozinho de ducha. É onde a gente fazia as nossas peças de teatro. É onde brincava de rouba-bandeira, de queimada, né? Onde tinha gente, assim, sabe? Que não era adulto. Ali o buraco, aí você faz até aquela terra vira lama, e isso vira comidinha de boneca. Jambo, e todo mundo subindo no pé de jambo, e eu não dando altura no pé de jambo. E... Acontece. É isso. E você, Marie? Música. Música. Eu sou... Minha vida toda é uma playlist, assim. Eu lembro do meu pai com vinil, inclusive eu tenho todos os vinis dele, da minha mãe lá em casa, deles dançando lança-perfume na sala, do meu pai com o vinil do Chico Buarque. Na época não tinha as letras, então ele punha na vitrola e ia escrevendo. Eu lembro dele escrevendo na agenda, a música Vai Passar, do Chico. Então, e meu pai, ele é um músico frustrado, né? Ele tocou piano muitos anos, ele cantou em coral, né? Ele cantou no Ars Nova, ele no Madrigal, né? O sonho dele hoje, né, com 81 anos, ele fala que o arrependimento dele foi não ter ido numa turnê com o Ars Nova e o Madrigal, porque ele tinha que estudar e trabalhar. Então, a minha vida é uma playlist, a música toca, eu me emociono e é onde... É tudo, tanto no momento feliz, alegre, de aconchego, tudo. Eu sou movida à música. A música, pra mim, é sensacional, é meu aconchego Spice total. Girls, menina, na hora eu viro criança de novo, tá, gente? Se botar Nossa, Jerry aqui, eu era adolescente já. Nossa, gente. Eu era quase Adulta, já tava Eu na tinha uma banda faculdade. cover da Spice Girls não no era interior. tudo Eu dançar na também sala fui de casa, cover. você tá Em maluco. 81 eu tava na primeira série. Gente, eu vou fazer o quê? Eu já era adulta. Nesse tempo aí da Spice Girls, já tava na faculdade. Eu queria ser uma delas, mas eu já tava na faculdade. Aí, sempre é tempo, hein, cara? Sempre é tempo. Sempre, mas aí é isso. Eu queria ser magra, aquelas coisas loucas que a gente queria, Eu ser quero magra, saber alta. quem que é a Tati, o que vai lembrar a infância pra Tati. Agora, vocês falarem de Spice Girls, vocês pegaram num ponto. Eu na quarta série, Era quinta tudo. série, dançando, eu tinha um grupo de Spice Girls que a gente chegou a apresentar em cidades vizinhas. Era um Mentira, sucesso. Tatiana. Gente, olha a minha cara de Mel B. Olha pra mim, né? Mas agora, o que me lembra mesmo a minha infância, assim, é
lugar caótico. Vou explicar como. Quando eu chego na casa da minha tia Sandra, eu estive lá no fim de semana, gente. E aí os meus tios se reúnem, meus primos, minha família fala alto, é menino que corre por um lado. Aí é comida que não encaixa uma com a outra, é massa com a carne, com não sei o quê. Com feijão, porque né? fulano Macarrão, gosta feijão. disso, faz isso, fulano gosta daquilo. Quando você olha, você vai ter que comer em partes. Não, eu quero comer um pouquinho desse fricassê, um pouquinho dessa lasanha, um pouquinho desse negócio, porque é caótico. E isso eu consigo resgatar na minha casa, sabe? Porque aí quando as pessoas vão até minha casa é caótico assim também. É um monte de cardápio caótico, criança correndo, pulando no sofá. Você olha e você fala assim, que loucura que tá acontecendo aqui. Isso é minha infância. E que vontade de pular junto com as crianças? Eu pulo. Ah, eu sabia. Não esperava menos, não. Flaviane. Ô, Zaca, a Lorena falou da questão do poder do abraço da mãe, né? Que você, né, volta e meia, quando a gente precisa, é lá que você se refugia. Eu vou falar da família mesmo, assim, porque... Aquelas, vou até emocionar. Vou passar pra Renatinha, depois eu concluo. Ah, não, por favor, emocione-se. Emociona! Emociona! Chora. Chora. Vai, Renatinha, depois eu pego de volta. Fala, Flaviane. Chora. Nada. Não, mas assim, O interesse é emoção, Flávio. Ainda mais Ah, nesse eu já resgate, chorei. né? Pode chorar também. mas é família. Uma vez eu já falei isso no programa, né? Que eu não entendo Flaviane sem Flávio, por exemplo, assim. É uma declaração de amor mesmo ao meu irmão, porque assim... eu não consigo entender a minha existência sem ele. E o que eu vejo ele fazendo com meu filho, com os filhos dele, eu acho algo encantador. Ele é bom de brincar? Ele sempre foi, e é algo que a figura ciumenta que ficava assim, sabe? Ele é meu irmão. Mas ele sempre foi e continua sendo. É um cara que, assim, a coluna pode estar gritando, mas ele tá jogando o menino pro alto, ele tá nananana, e num entusiasmo e com uma criatividade, com uma energia que é fora de série. Então, esse contato hoje, ele é muito vívido, porque eu também tenho meu irmão ali por perto para fazer tudo que ele fez por mim, pelas minhas primas, porque ele era um dos primos mais velhos também. Então ele fazia por todo mundo e ele continua fazendo. Isso pra mim é... Inclusive pela gente, né? Cadê Flávio? Flávio é maravilhoso Flávio, mesmo. tô com saudade dos comentários dele, né? Agora, na Semana da Criança, ele vai pro interior. Ah, não, mas já tem muito tempo. Você faz favor de aparecer, viu, Flávio? Que a gente tá com saudade. Eu vou roubar a sua homenagem que você fez pro seu irmão, vou escrever e vou mandar pra minha irmã e vou fingir que é meu. Beleza? Aquelas Você tem que chorar também. Porque foi bonito. Eu segurei aqui, rapaz, você tá pensando? Renatinha. Ai, segurei, porque a gente vê o outro emocionado, fica emocionado também, né? Coleguinha aqui do ladinho. Gente, eu cresci, parte da minha infância eu passei, minha mãe trabalhava 2 horários, professora, e eu ficava, nesse período, na casa das tias-avós. Então, eu fui criada com mulheres, principalmente nessa primeira infância, muito fortes e muito amorosas, muito amorosas. E eu tenho... muito forte na minha memória o cheiro da batata frita com pedacinhos de alho que elas faziam para mim. Isso ainda hoje o alho frito, eu sinto aquele cheiro, eu me lembro delas imediatamente, daquela infância, daquele carinho que elas me traziam. Outro cheiro também muito característico é um sabonete, vou falar a marca, tá? Febo. aquele Patrocina a gente. marrom. Clássico! Anos 80, E me lembra assim, profundamente a minha infância, porque elas usavam esse sabonete, era o sabonete da casa delas. Então é algo também muito marcante. Mas eu queria trazer a música também, como a Mari trouxe, porque eu tive a sorte e a gratidão de ter amigas na infância, né, ali por volta, começou por 11, 12 anos, que são minhas amigas até hoje. E a gente fazia muita coisa junto, né? Eu tive a sorte de ter muito boas amigas, né? Da minha trajetória, na minha história, eu cultivei amizades muito verdadeiras, amizades incríveis e desde criança. Então isso foi muito massa, porque juntas vivemos coisas muito incríveis na infância, né? Então, assim, podem soltar a música que vocês quiserem, de Xuxa, Tem da Alegria, essas bem antigas, Balão Mágico, eu sei todas. Então, assim, a minha memória é muito forte dessas músicas. As meninas estão lembrando aqui de Spice Girls, eu tô falando de Balão Mágico. Eu adorei. Sua época, Mari? né? Mari ali tá comigo Plum de nessa... Plaque de Zoom, Arca de Então, Noé, assim, essas sou dessa músicas época. toca.
qualquer lugar que eu tiver, festa infantil, de filhos de amigas, num barzinho, eu já vou ficar em alerta. Minha infância vem imediatamente, a minha criança brota, eu danço, eu canto todas, porque as letras são muito vivas na minha cabeça, então assim, aí eu me divirto. Qualquer festa que você me chamar e tocar esse tipo de música, você vai ver uma pessoa que não vai sair da pista, porque ali eu vou estar intensa inteira. E quando eu e essas amigas nos encontramos, a gente coloca essas músicas e a gente faz questão de resgatar um momento tão feliz que a gente viveu. Então me chama da próxima. Paquitas. Aquelas, então você me chama da próxima. Xuxa, Hoje vocês vão ter a Paquitas. oportunidade de dançar comigo, tá? Vou falar que esse é um privilégio. Xaxá. Porque você é boneco de posto, Total, sabe? gente. Pior do que bonecão de Olinda, inclusive. Mas, ó, a gente tá encerrando, infelizmente, o Interessa. Não Antes, quero. mas vai ter brincadeira pra Ah, não gente quero, depois. Inclusive, quem estiver acompanhando vai ver. Ela contou dela? Contei. Tô lembrada, gente, Aqui. tô doida. Eu quero só que... Fala de novo. Ô, gente, não vai dar tempo. A gente vai deixar para um próximo episódio. Só que para encerrar, eu espero de vocês uma palavra contando o que a sua versão adulta diria para sua criança. Começando com a Lorena. Uma palavra eu não consigo não, mas com certeza eu olharia e falava assim, fia, vai dar tudo certo. Thalita. Sobreviveremos, vai dar tudo certo. Mariela. Tudo passa, inclusive as coisas boas. Então aproveite muito. Tatiana. O que dizem que é o seu defeito hoje é a sua maior qualidade. Flaviane. Vou com mais calma. E Renatinha. O amor é o caminho. É isso, gente. O Interessa fica por aqui. Continue a nadar. Segue a gente nas redes sociais. Lá no Instagram, @programa Interessa. E no TikTok é interessa.otempo. Até a próxima.